O ex-assessor de Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro, denunciou em audiência no Senado a existência de um gabinete paralelo de censura comandado pela Gisele Siqueira, nora de Miriam Leitão. Tá bom para vocês? Veja como isso é bom. Veja como isso é bom. Segundo ele, pedidos de remoção de conteúdos eram enviados por WhatsApp, mensagens diretas, e quem centralizava esses pedidos era Gisele Siqueira, nora da jornalista Miriam Leitão. Aí tem a reportagem aqui, que, para variar, é sempre do grande jornalista David Agape. Agora sim eu vou pedir para... Eu estou meio que em choque. Mas tudo bem. Sobe aí, produção. Dessa militância de universidades que auxiliava, eles pegavam dados abertos, é isso? Eles iam atrás dos perfis dos brasileiros para ver se criticavam o Bolsonaro, o Lula, o Bolsonaro, se era de direita, é isso? É exatamente isso. Todo o trabalho feito por esses grupos de parceiros e pela assessoria foi lastreado no Open Source Intelligence, que é banco de dados abertos, procurado na internet, em redes sociais, em grupos de WhatsApp abertos, nunca grupos fechados, privados, porque não se dava para acessar isso, sempre em fontes abertas. O fato de criticar ministros do Supremo já entrava na lista negra? Sim, sim. Não só criticar a ministros do Supremo, como as instituições e como até mesmo, pelo que eu percebi, as urnas, as eleições, ao presidente, atual presidente, na época candidato Lula. É um fato muito interessante que ninguém comenta, mas eu publiquei lá na minha rede social, que é a questão do atual ministro, né, Zanin, que enquanto como advogado, acho que em meados de janeiro de 23, ele estava no aeroporto de Brasília e houve aquele incidente no banheiro que uma pessoa entrou com o celular, filmou e começou a ofender. E o ministro Alexandre de Moraes pediu para que a assessoria identificasse aquilo, pedisse para a Polícia Federal dados referentes ao aeroporto, para que ele, dentro do processo, pudesse pegar a pessoa que ofendeu. Isso também eu acho que foi um absurdo e que não fazia parte da competência da assessoria, tampouco do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral. Enquanto o Zanin... Pois é, não fazia parte da assessoria, mas muitas coisas também não fazem, né, Rony? O pessoal aqui no chat está... Quem poderia imaginar, na hora da Miriam Leitão, no gabinete de repressão do Xandoca, inclusive Joe Guedes, que nem vocês estão colocando aqui, achei sensacional isso aqui no chat. Ronetes, dão aquele like, manda nos grupos de WhatsApp, chama o pessoal e avisem que o JCO voltou todos os dias às 5h30 da tarde, de segunda a sexta. E aí eu pergunto para ti, Rony, que foi uma notícia tão de última hora, a gente fica meio em choque. É missão dada, missão cumprida, use a criatividade. A idiota homenageou a mãe, falando a respeito da Carla Zambelli, quem falou isso foi Ayrton Vieira, jagunço para colocá-la no avião. Agora, a nora da Miriam Leitão, junto nessa central de censura. Onde que vai chegar tudo isso, Rony, com esse silêncio do Senado? Olha o que nós estamos vivendo e o Senado em silêncio. Você está sem áudio, Rony? Não estou mais. Eu vou em partes, Camila, porque é o seguinte... primeiro que não surpreende mais quem tem acompanhado. O Diogo tem certeza que não está surpreendido com essa informação sobre a nora da Miriam Leitão. Eu também não estou, imagino que muitos que estão nos acompanhando também não. A única questão é que agora isso está tangível, né? Nós temos, diante do próprio Senado, alguém dizendo isso com todas as letras, né? E a gente percebe que o Tagliaferro não somente diz, mas ele traz, ele mostra, deixou esse material sob posse, inclusive, dos Estados Unidos, e é tão triste isso. Por quê? E aí eu entro na questão do Senado, porque nós temos uma necessidade hoje de confiar na justiça de um outro país
que está fazendo, obviamente, né, o seu papel devido a esse país, né, que é os Estados Unidos, ter sido muito atingido pelas decisões absurdas de Alexandre de Moraes, porque aqui no Brasil a gente tem alguns mecanismos que foram criados para uma espécie de defesa da fala dos deputados federais e dos senadores, que é o tal do foro privilegiado, mas que hoje é usado como arma por 11 ministros togados, e posso dizer agora que Alexandre de Moraes principalmente, de que é o Supremo Tribunal Federal que julga também os senadores. Nós vimos em vários momentos o próprio Hugo Mota falar em pautar anistia, voltar atrás após uma reunião com Alexandre de Moraes, depois o pessoal da imprensa livre, não da pessoal da Mira Leitão, da Globo, etc., né, trazer informações de que, ó, tem processo do pai do Gumota, tem processo disso do Gumota, o Gumota tem assessor fantasma, o Gumota. Ou seja, enquanto esses processos, essa situação continuar na mão do Supremo Tribunal Federal e ficar nesse jogo trocado, nós não temos uma esperança fática de que nem o Supremo Tribunal Federal, ou melhor, nem o Senado, nem a Câmara dos Deputados vai pautar aquilo que precisa ser pautado. Eu acabei de receber a notícia aqui de que o União Brasil e o PP acabam de deixar o governo Lula, né, e dizer que é para todo mundo entregar os cargos. Mas a questão é que o próprio Lula, em entrevista, disse: se não for o STF, eu não governo, né? Lembra da questão de IOF e tantas outras questões que houve uma interferência direta do Supremo Tribunal Federal nas decisões da Câmara de Deputados. E muitos desses deputados, principalmente os de centrão, aqueles que não têm uma ligação ideológica, ficam calados porque tem processos criminais que estão na mão do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, os de direita ficam calados porque hoje em dia, se você falar alguma coisa, você já cai no inquérito, você já pode ser preso, você já pode ser condenado. E a Câmara de Deputados, né, principalmente os deputados hoje de oposição e um grupo que é um pouco mais sensato, tem tentado mudar isso. Agora, nós debatemos aqui diariamente a questão desses abusos e dia após dia surgem novos abusos. Acabei de ver também um vídeo de que o Paulo Gonet, nos memoriais do processo contra Jair Bolsonaro, pediu a condenação por 2 crimes a mais que ele não tinha oferecido na denúncia, ou seja, não dando o direito de ampla defesa daqueles réus, incluindo Jair Bolsonaro. Eu nunca vi isso na minha vida, nem em juízo de primeira instância. Se isso acontecer num juízo de primeira instância, pode ser até aqui no interior do Rio Grande do Sul, onde eu moro, ou em São Paulo, ou qualquer lugar, o juiz manda anular, manda refazer, manda o juiz coerente. Agora, eu nunca vi, e não dá para chamar isso de incompetência, gente. Não dá para chamar de incompetência. É de propósito. É feito propositalmente. Esses erros, né, judiciais, esses abusos judiciais, e eu não duvido em nada que o próprio Alexandre de Moraes, baseado nesses memoriais apresentados aí, as alegações finais do Ministério Público, no caso a PGR, não vai acatar até mesmo os pedidos ultra petita que poderia, né, a gente trazer aqui como um argumento mais técnico. É abuso. Se a gente começa a falar de abuso em cima de abuso, a gente vai longe, porque não faz sentido esse processo ser judicial e técnico. É político. E dentro dessa questão política, a gente descobre que o Supremo Tribunal Federal, quem tem lobby vence sentença, não tem a ver com justiça. Um ministro protege o outro porque suas esposas, seus genros, seus cunhados, seus amigos têm escritórios de advocacia que fazem lobby em troca de sentenças milionárias. Ou vocês não acham estranho a porcaria do ministro Barroso ter um imóvel de 22 milhões lá nos Estados Unidos e o medo dele agora é perder essa grana toda? Ou o próprio Zanin, que ganhava milhões no seu escritório de advocacia, abandonar o escritório de advocacia para virar ministro do Supremo Tribunal Federal? Por que a gente acha isso normal? Cidadão, hoje, se ele deixar de declarar o imposto de renda direito, ele corre risco de cair na malha fina e ser preso. Olha o que esses caras estão fazendo, cara. Quanto dinheiro está passando na mão do próprio Lula, o patrimônio do Lula, o patrimônio do irmão do Lula, o patrimônio do filho do Lula, o patrimônio de ministro do Supremo Tribunal Federal, que não existe. Simplesmente não existe uma justificativa plausível para esses caras terem um patrimônio desse, sendo que eles estão sendo servidores públicos há uma vida. Entende? Então é tudo política e lobby. Completamente política e lobby. Então, se a gente for adentrar, a questão está na fé que agora está tangível, agora está visível, agora está claro. Agora esperar que do Brasil
Vai surgir uma alternativa para isso, enquanto o sistema brasileiro se autoprotege dessa forma? Não dá. O negócio é Magnitsky em todo mundo, é tirar visto de todo mundo mesmo, é tirar a grana, é tirar do sistema financeiro e fazer viver um inferno aqui na Terra para esses ministros. Se já que no Brasil não se resolve, que vem de fora. Excelente. Rony, me Desculpa, permite, Camila? Posso? Posso Claro. atropelar? Ô, Rony, acrescente aí na sua lista o filho do Lewandowski advogando para a empresa que está na investigação do PCC agora em São Paulo. Acrescente. Não. É que o PCC é culpa do vídeo do Nicolas, né, gente? Né? Culpa do O vídeo do filho dele Nicolas. advoga para uma das fintechs, se eu não me engano, acho que é isso, né? Que está na investigação do caso do PCC. Acrescente ainda a esse caso, imagine se fosse um filho do Bolsonaro que advogasse ali. Imagine Lógico, agora o por um Moraes. segundo se o Bolsonaro dissesse: nós aqui somos admiradores do regime do príncipe Salman. Imagina que lindo que seria. Porque a gente viu no Sérgio Supremo, Moraes Gilmar, que eles são deve todos ter admiradores passado- do regime ditatorial de Xi Jinping. Quer dizer, imagine se o Bolsonaro decidisse legislar na canetada o que ele mesmo dissesse ao promulgar o decreto ser censura. Na mesma sessão que o Barroso, que o Gilmar disse que todos eles admiram o regime de Xi Jinping, o Barroso corrigiu, calma, essa frase é do Deng Xiaoping, o sanguinário. E aí, na mesma sessão, o Barroso diz que só está na dúvida se a censura, palavra que ele usou, seria feita na ponta ou passaria por eles, na canetada no Supremo. Então, esse é o Brasil de hoje. Assim, não existe explicação jurídica, lógica, para um troço desse. Não tem. Enfim, só acrescenta na sua lista. Sabe- Tem mais, se continuar aqui, tá passando Sabe, oito. Diogo, desculpa, Camila, sabe que eu quando tô com 31 anos, né, agora, mas aí quando eu lembro da minha época de faculdade, o quanto eu debati com os meus professores, eu acho que eu perdi um tempão, cara, com isso, cara. Porque não serviu para nada, se for lá em direito, né? Pô, cara, hoje a gente vê, hoje a formação de quem é advogado, né, e de fato exerce a profissão com zelo, é tu observar e ver que, pô, eu devia ter nascido filho de alguém, devia ter um lobby com alguém, eu devia fazer amizade, que é muito. Hoje um lobista não precisa nem ser mais advogado, não precisa. Se o cara é um lobista e tem contato com o ministro do STF, ele ganha as causas que você quiser, meu irmão. Esse é o ponto. Não existe direito. E a OAB, ai, cadê a OAB? Cara, a OAB que vai se lascar. O ex-presidente da OAB, olha os absurdos que ele andou escrevendo esses dias atrás. Se alguém da direita tivesse escrito metade daquilo, estava preso. Que o ex e o atual? E o atual tá diferente. Não, nem se fala, nem se fala. Nem se fala. Simonetti não tá tão diferente. É.